Os treinadores às vezes se envolvem tanto com suas equipes que perdem o autocontrole e reagem de maneira excessivamente emocional a certas situações. Nesse estado, eles se tornam especialmente vulneráveis e cedem facilmente a várias provocações. Hoje vou contar para vocês sobre os conflitos mais conhecidos que ocorreram entre treinadores à beira do campo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. O derby de Manchester entre City e United em 2012 foi bastante acalorado, especialmente considerando o confronto entre Roberto Mancini e Sir Alex Ferguson. Ambos os treinadores discordaram de algo e quase se envolveram em uma briga. Felizmente, o árbitro reserva conseguiu evitar consequências mais graves. José Mourinho, ao longo de sua carreira como treinador, provocou Arsène Wenger várias vezes. Em 2014, o português chamou seu colega de especialista em fracassos, já que o francês não ganhava nenhum troféu havia quase 9 anos. No derby de Londres entre Chelsea e Arsenal no início da temporada 2014-15, a raiva de Wenger explodiu completamente. Após um dos lances polêmicos da partida, Arsène avançou sobre Mourinho e quase o empurrou para fora da área técnica. José reagiu agressivamente pedindo que o francês se acalmasse, mas o treinador do Arsenal nem pensou em fazer isso. O quarto árbitro teve que intervir para separar os dois, e então as tensões finalmente diminuíram. 4 anos depois, quando Mourinho, comandando o Manchester United, estava na cadeira de técnico adversário no Stamford Bridge, o português literalmente perdeu a cabeça no final da partida por causa da provocação de um dos membros da comissão técnica do Chelsea. Quando o time da casa empatou o jogo nos últimos minutos, o fisioterapeuta dos Blues comemorou demonstrativamente o gol bem na frente de Mourinho, o que deixou o português furioso. É difícil imaginar o que José teria feito ao provocador se um segurança não tivesse interferido. O protagonista do próximo episódio é novamente Arsène Wenger. Desta vez, o francês se envolveu em outro derby de Londres contra o West Ham, reagindo ao comportamento agressivo do treinador dos Hammers, Alan Pardew. Após um lance polêmico, Wenger respondeu empurrando Pardew. O confronto poderia ter continuado, mas o árbitro reserva interveio impedindo que a situação saísse de controle, embora Wenger parecesse um leão enjaulado. Mais tarde, Pardew tentou apertar a mão de Wenger e de seu assistente, mas nenhum dos dois retribuiu o gesto. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, sempre se destacou por seu temperamento fervoroso, mas na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões de 2016 contra o Bayern de Munique, o argentino quase exagerou. No final do jogo, ele pegou a bola, mas não a entregou ao capitão do Bayern, Philipp Lahm. Em seguida, Simeone começou a empurrar o árbitro reserva por não permitir que ele fizesse uma substituição. A situação foi contida quando Franck Ribéry interveio segurando Simeone e impedindo-o de cometer alguma loucura. Já Pep Guardiola, por sua vez, tentou acalmar Diego com palavras. Em março de 2020, o Spartak venceu o CSKA em casa no derby de Moscou pelas quartas de final da Copa da Rússia. A derrota deixou o técnico do CSKA, Viktor Goncharenko, tão irritado que ele foi direto para o vestiário após o jogo. O treinador do Spartak, Domenico Tedesco, correu atrás de Goncharenko para apertar sua mão, mas o bielorrusso deixou claro que não tinha intenção de fazer isso. No fim, o alemão tentou virar Goncharenko de frente para ele, mas quando este resistiu, Tedesco o empurrou e saiu correndo para comemorar com sua equipe. Na temporada 2019-20, o Liverpool, já consagrado campeão da Inglaterra, recebeu o Chelsea em casa. Após uma falta marcada de Mateo Kovacic em cima de Sadio Mané, o técnico dos Blues, Frank Lampard, começou a discutir com o árbitro assistente, argumentando que não houve infração. O assistente de Jürgen Klopp rebateu ele, o que levou Lampard a pedir que ele se sentasse. Klopp respondeu dizendo que não era Lampard quem decidia quem deveria sentar. Então Lampard exigiu respeito e pediu que Klopp ficasse quieto, afirmando que uma vitória no campeonato não fazia dele o cara. Após o jogo, ambos os treinadores se acalmaram e apertaram as mãos sem problemas. Em 2016, Antônio Conte assumiu o Chelsea, substituindo José Mourinho, que havia sido demitido do clube 6 meses antes. Mourinho, por sua vez, não ficou muito tempo sem trabalho e logo se tornou treinador do Manchester United, rival do Chelsea. No seu retorno a Stamford Bridge, Mourinho sofreu uma pesada derrota por 4-0. Após o jogo, ele se aproximou de Conte e o acusou de comemorar excessivamente. Desde então, começou um longo conflito entre os dois treinadores. No próximo encontro entre as equipes pela Copa da Inglaterra, houve muita tensão à beira do campo. Após um lance polêmico, Conte, furioso, foi até o árbitro reserva para reclamar e acabou discutindo agressivamente com Mourinho. Embora o confronto não tenha continuado no campo,
Os dois treinadores frequentemente trocavam farpas nas entrevistas coletivas. Conte chamou Mourinho de homem pequeno, enquanto Mourinho insinuava que o italiano se comportava como um palhaço à beira do campo. Já no comando do Newcastle, o técnico inglês Alan Pardew não se comportou da melhor maneira em um jogo da Premier League contra o Aston Villa. Quando os Magpies marcaram um gol, Pardew comemorou de forma exagerada e provocativa em frente a Martin O'Neill, que na época era o treinador do Villa. Pardew se aproximou de O'Neill e tentou irritá-lo com suas ações agressivas, mas a situação no fim não resultou em algo mais sério. Em 2007, o técnico do Catania, Silvio Baldini, teve um desentendimento com seu colega da Parma, Domenico Di Carlo. Durante uma partida da Série A, os dois treinadores discutiam acaloradamente sobre algo, até que em um certo momento o conflito tomou proporções maiores. Baldini perdeu completamente o controle e em um acesso de raiva chutou Di Carlo por trás. A briga não continuou, pois os dois foram rapidamente separados. Após o jogo, Baldini se desculpou com o treinador da Parma, encerrando o conflito. Na edição 2021-22 da Liga Europa, o Spartak Moscou surpreendentemente derrotou o Napoli, um dos líderes do campeonato italiano, em 2 ocasiões na fase de grupos. Após o segundo jogo, o técnico do Napoli, Luciano Spalletti, se recusou a apertar a mão do treinador do Spartak, Rui Vitória. O técnico português reagiu com um olhar expressivo. Em entrevista coletiva, Spalletti explicou que não apertou a mão de Vitória porque o português não o cumprimentou antes da partida. No entanto, Rui Vitória negou essa alegação, acusando Spalletti de mentir. E finalmente, o exemplo mais recente e comentado: a briga entre o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, e o treinador do Tottenham, Antonio Conte. Tudo começou aos 68 minutos, quando o meio-campista dos Spurs, Pierre-Emile Højbjerg, empatou o jogo com um chute de longa distância. Em um surto de alegria, Conte se aproximou de Tuchel e com uma expressão agressiva tentou provocar ele com palavras. O alemão ficou extremamente irritado, resultando em uma briga que precisou ser contida pelas comissões técnicas de ambos os times. Mais tarde, quando o Chelsea voltou a liderar o placar, Tuchel se vingou de Conte, correndo em frente a ele e comemorando entusiasticamente o gol. O Tottenham empatou novamente no final da partida, mas desta vez Antonio Conte não reagiu a provocações. No entanto, Thomas Tuchel ainda estava com os ânimos à flor da pele e decidiu ir além. Durante o tradicional aperto de mãos após o jogo, o alemão segurou a mão de Conte, o que reacendeu o conflito entre os dois. Por conta do comportamento agressivo, ambos os treinadores foram punidos com cartões vermelhos e, após se acalmarem, seguiram para os vestiários. Na coletiva de imprensa, tanto Conte quanto Tuchel minimizaram o incidente, afirmando que tudo se tratava de emoções momentâneas. Algumas horas depois, o italiano até brincou nas redes sociais, postando uma foto com a legenda: "Você teve sorte de que eu não te vi. Te dar uma rasteira teria sido mais do que justo." Conflitos entre treinadores são raros no futebol, e é justamente por isso que esses momentos trazem ainda mais emoção aos jogos, elevando a tensão ao máximo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!